E aí, meu time? Eu sou o Rafael Toro, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao primeiro capítulo de nossa série sobre educação financeira, o Papo que Rende. Ao longo desses 5 capítulos, nós vamos construir juntos o seu conhecimento e ensinar a como você vai atingir os teus sonhos, os teus objetivos, de uma maneira muito mais tranquila. Sabe aquela casa que você deseja comprar, a reforma que você tanto sonhou, o teu primeiro carro, a viagem com a tua família, o intercâmbio que você queria dar para o seu filho? Sabe tudo isso? A gente vai te ensinar a juntar os seus recursos, a como fazer com que eles rendam de uma maneira muito mais tranquila e sem mistério algum, e encurtando o tempo para você conquistar tudo isso que você deseja. Tudo isso nessa websérie, mas também sem você cair nos golpes que estão aí no mercado. Então vem comigo que essa websérie vai mudar a sua vida. Mas antes de a gente falar sobre gestão financeira, que são os nossos ativos, as nossas dívidas, a nossa receita, tudo como a gente gasta o recurso, o quanto sobra, deixa eu contar um pouquinho como que a educação financeira mudou a minha vida. Olha só, eu nasci na década de 80, numa família classe D e classe E. Para vocês terem noção, a minha mãe começou a segunda série com 26 anos de idade. Mas eu tô te falando daquela década de 80, uma década que a gente viveu uma coisa chamada de hiperinflação. Toro, o que é a hiperinflação? É só um nomezinho para dizer que a gente fica cada dia que passa mais pobre, e tu já vai entender o porquê. É o seguinte, minha mãe ganhava um salário mínimo, vamos botar que a moeda da época fosse o real, a mesma moeda de hoje. Ela ganhava R$1.000 e ela ia no supermercado e comprava arroz, frango, feijão, ali massa, saladas e carne. A carne custava R$50. E qual que era o ponto? A gente não comprava tudo de uma vez só. A gente chegava e comprava e ia comprando com o passar do tempo. Quando chegava no final do mês, aquele quilo de carne no dia 5 que custava R$50 não valia mais R$50. Estava valendo R$250. Isso é a hiperinflação. E por que tu disse, Toro, que tu fica cada vez mais pobre? Porque antes, com R$50, a gente comprava 1 quilo de carne. Agora, com R$50, a gente compra apenas 200 gramas de carne. Ou seja, o nosso dinheiro perdia poder de compra. E para que serve o dinheiro? Para a gente comprar bens e pagar por serviços. É só para isso. O dinheiro é apenas um meio de troca. A minha mãe passava o mês inteiro trabalhando, trocando as horas da vida dela, as horas que ela cuidava da família para poder ganhar um recurso. Então ela pegava esse recurso e comprava carne, feijão, arroz, massa. Como ela não conseguia comprar tudo no primeiro dia do mês, o poder de compra dela diminuía. E por isso eu digo que a hiperinflação nada mais é de deixar as pessoas mais pobres. Mas isso de o porquê acontece a hiperinflação, você vai aprender em uma outra aula dessa websérie. Mas olha só, o importante aqui é você compreender que minha mãe começou a pensar: como que eu faço para não perder esse poder de compra? Para eu conseguir comprar as mesmas coisas? A primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: vou fazer aqueles R$50 valorizar até 250, pegar 250 e comprar 1 quilo de carne. Isso é o que pensaria qualquer investidor tradicional. Mas não, a minha mãe não é uma investidora tradicional. A minha mãe, sabe o que ela fez? Ela comprou um freezer, exatamente isso. E isso mudou a história da minha família. Não só pelo freezer, mas pela mentalidade que ela teve. Ela ensinou pra gente, com um exemplo, que a gente tem que poupar os nossos recursos para poder investir e atingir um objetivo, atingir o nosso sonho. E qual que era o sonho da minha mãe? Não era ter o freezer. O freezer era apenas o meio para atingir o sonho. O sonho dela era dar uma alimentação melhor para os seus filhos, porque a carne ela estraga. Quando a minha mãe comprou esse freezer, ela demonstrou que a gente também consegue vencer, que a gente também consegue conquistar isso. Ela nos demonstrou por muitos exemplos a comprar um freezer e a gente manter o poder de compra, a gente comprar a nossa primeira linha telefônica, porque não é como é hoje que você vai no shopping e você pega uma linha telefônica. Lá atrás você tinha que investir, você tinha que comprar essa linha telefônica através de dólares. Era isso que acontecia, você entrava numa lista de espera e mesmo a gente sendo uma classe DE, a minha mãe conseguia fazer isso. Ela demonstrava que o futuro
um dia ia virar presente e que valia a pena a gente sacrificar o nosso hoje para conquistar os nossos sonhos, os nossos objetivos. Quando a gente tem muito claro esses sonhos e objetivos, faz sentido a gente falar sobre a aula de hoje, que é a gestão financeira. Mas, Touro, o que é a gestão financeira? Eu vou te ensinar da mesma forma que eu já ensinei mais de 100 mil pessoas no Brasil. A gestão financeira é quando a gente está falando sobre a entrada de dinheiro, as nossas receitas, as nossas despesas, como a gente está gastando o nosso dinheirinho, né? Porque quando a gente gasta dinheiro, na verdade a gente está botando o quê? O nosso tempo. Porque você gastou o tempo da sua vida para ganhar aquele dinheiro. E aí quando sobra recursos, a gente compra coisas, a gente consegue realizar os nossos sonhos, que talvez seja a compra da tua casa, a compra do teu carro, ou pode ser também a tua independência financeira. É sobre tudo isso que a gente vai estar falando aqui agora. Beleza, Touro? Mas como que eu faço tudo isso? Então começaremos entendendo o que é gestão financeira, galera. Gestão financeira é nada mais do que cuidar das suas próprias finanças, do seu dinheiro. É o ato de planejar, organizar, controlar suas finanças pessoais. Para quê? Para atingir os seus objetivos e assim realizar os seus sonhos. É como se você fosse o CEO da sua própria vida financeira, sabe? Touro, o que é o CEO? É um diretor, é o diretor da empresa que toca e cuida de tudo. Através da gestão financeira, você vai aprender a fazer o quê? A criar um orçamento, que nada mais é do que definir quanto você ganha e quanto gasta com cada categoria, como por exemplo, moradia, alimentação, transporte, aquelas férias que às vezes a gente não planeja e gasta muito depois, sabe? Porque a gente paga muitos juros no cartão de crédito. Você vai aprender a ver tudo isso, vai aprender a controlar seus gastos e identificar onde o seu dinheiro está sendo gasto. Como que você pode reduzir esses custos? Porque tem muito custo invisível aí. O que é um custo invisível, Touro? É o seguinte, sabe aquela pessoa que vai na mesma festa que você, só que ela pagou 1/5 do preço, porque ela comprou no lote 0? Sei, Touro, isso é um custo invisível que pode estar acontecendo. O teu amigo gastou R$200 para ir num show e você, para ter a mesma experiência, gastou 1.000. Ou seja, tem R$800 aí que, como você não planejou, você não viu, você gastou a mais e poderia estar servindo para um outro sonho, para um outro objetivo. Então isso é importante e você vai aprender a definir as metas financeiras, que é determinar o que você quer alcançar com o seu dinheiro, comprar a tua casa, viajar, se aposentar, que são os teus sonhos. Isso tudo é muito importante, porque senão, para que a gente está gastando o nosso dinheiro? Para que a gente está fazendo às vezes sacrifícios, não é verdade? Com tudo isso muito claro, você vai lá e vai criar um plano para poder alcançar suas metas. Vai definir as ações que você precisa tomar para atingir os seus objetivos, porque isso agora faz sentido. Porque você vai fazer sacrifício se você não tem esse plano, se você não tem esse sonho, se não está claro para você. E aí com isso vai sobrar dinheiro. Sobrando dinheiro, o que a gente faz? A gente tem que investir. Você vai fazer o dinheiro trabalhar para você. Talvez seja esse teu objetivo, atingir a tua independência financeira. Tudo isso você faz com a gestão financeira. E sabe o que acontece com você também? Quando começa a executar um plano financeiro, você começa a aprender, querer buscar mais informações, entender mais sobre finanças, pelo menos o essencial para você saber investir o seu dinheiro. E vejo que você já está começando bem aqui comigo, não é mesmo? Mas antes, vou falar de algumas definições e conceitos sobre finanças. Não te preocupa, que eu vou deixar tudo muito claro para você. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que é renda. Renda nada mais é do que o dinheiro que você recebe pelo seu trabalho ou outras fontes. E ela é muito importante porque existem vários tipos de renda. Existe o salário, a renda do aluguel, a renda dos investimentos, mas também existe até mesmo a renda das comissões. E isso também a minha mãe fazia. Por quê? A minha mãe tinha 2 empregos, só que além desses empregos, o que ela fazia? Ela também vendia outras coisas, produtos de beleza, cosméticos, ela também costurava, ou seja, ela tinha mais do que uma fonte de renda. E por que ela fazia tudo isso? Por que ela se sacrificava e trabalhava muitas vezes tanto? Porque ela tinha muito claro
quais eram os objetivos e os sonhos dela. Quando você tem claro isso, você sabe o porquê está trabalhando 1, 2, 3 horas a mais. Você faz o quê? Você trabalha às vezes no final de semana, porque tu sabe que talvez você trabalhando com vendas no sábado, aquela renda a mais pode ser as tuas férias para onde você sonhava. Talvez seja o carro que você desejava comprar. Por isso, dentro de um plano financeiro, é muito importante você ter claro quais são os teus sonhos e quais são os teus objetivos. Assim, você pode aumentar a tua renda por um pouco a mais que você esteja fazendo todos os dias. Mas também não adianta você aumentar a tua renda e aumentar as tuas despesas, porque daí o dinheiro está indo embora, sem você saber para onde está indo essa grana. Isso é o que a gente chama de despesa. É tudo aquilo que você gasta dos teus recursos. Essas despesas elas podem ser fixas, como por exemplo o aluguel, pode ser a conta de luz, a água, a educação, a escola do teu filho. Mas também existem outras contas que são variáveis. A alimentação, o transporte, o lazer. Mas, Toro, eu preciso comer. Sim, mas a gente até chama algumas coisas dentro da economia como bens substitutos. Como, por exemplo, se o quilo da carne está muito caro, você pode comprar um frango. Talvez, se você está saindo para jantar e porque você acha que felicidade é sair para jantar, já pensou aprender a cozinhar? Isso é muito mais barato e talvez até una a família com um objetivo. Ao invés de ir num cinema e gastar 80, 100, 200 reais, talvez um filme em casa com uma pipoca, com o dinheiro que está sobrando ali, seja tuas férias. É importante a gente entender a diferença de uma despesa fixa, que a gente não consegue modificar, para uma despesa variável, que a gente consegue ajustar. Aí que está o ponto. É o que a gente chama de custos variáveis. E quando a gente tem isso muito claro, o que é custo fixo, o que é custo variável e o que é renda, a gente consegue entender o que pode sobrar. E essa parte de sobra é o que a gente chama de poupança. Quando você começa a poupar, é o que vai começar a construir o quê? O teu patrimônio. O patrimônio? Sim. O que é patrimônio? É tudo que eu comprei? Nem sempre é tudo que você comprou. Por quê? Porque tudo que você já adquiriu na vida é chamado de ativo. Alguns ativos que você vai comprar, você vai ter que pegar dinheiro emprestado no banco, que é o que a gente chama de quê? De dívida. O nome técnico para isso é passivo ou exigível, mas é dívida, você tem que pagar para alguém. E algumas dívidas são boas, mas outras são ruins. Por exemplo, você quer morar, ter seu primeiro imóvel, você planejou, acumulou um recurso, deu uma entrada no imóvel, para facilitar aqui a nossa ideia, um imóvel de 500 mil reais, você deu 100 mil de entrada. Você está morando no imóvel de 500 mil. Você tem um patrimônio de 500 mil? Não, você tem um patrimônio de 100 mil, porque está devendo 400 mil para o banco. Mas esse pode ser uma dívida boa que você planejou e desejava morar lá, porque você tem condições de pagar a sua parcela. Agora, Toro, o que é uma dívida ruim? Uma dívida ruim é quando você viaja para fora, você não planejou e começa a usar o cartão de crédito com um gasto muito maior do que você conseguiria pagar. Você está vivendo o teu curto prazo e como você não consegue pagar, você vai parcelar, vai pagar juros altíssimos por causa disso e diante desse problema, você pegou uma dívida porque você não pagou à vista. Essa é uma dívida ruim, porque esta dívida não está aumentando os teus ativos. E isso você tem que compreender. Quando você pega uma dívida para aumentar o ativo, comprar um imóvel, tá tudo certo. Tá bom, se você consegue pagar aquela parcela. Agora, quando você pega uma dívida para conseguir pagar os teus desejos de curto prazo, que é uma festa, é uma viagem, algo desse tipo, isso é ruim. Você tem que saber diferenciar esses dois carinhas aí. Mas eu sei que depois de tudo que eu falei agora, você diz, mas Toro, como que eu coloco em cada um deles? Quanto de parte de custo fixo, quanto de custo variável e tudo mais? Para isso, eu vou te ensinar um macete, que é o seguinte, é uma regrinha de bolso, que é 50, 30, 20. 50% de tudo que você ganha deveria ir para despesas fixas, que é aquela parte que eu falei que você não poderia modificar, beleza? Agora os 30% são os
custos variáveis, que é onde você pode até mexer, que é a parte do teu lazer, a roupa, comer fora, que é a tua felicidade de curto prazo. Mas 20% você tem que investir, você tem que guardar o teu dinheiro. Para quem? Para o teu eu do futuro. Esses 20% são extremamente importantes. Mas eu também sei que muitas vezes, da maneira como você está vivendo hoje, eu não consigo fazer sobrar esses 20%, Touro. Por isso eu te comentei do primeiro ponto, qual que era? Renda. Que talvez você possa ter uma segunda renda, um complemento de renda, aprender uma nova profissão com tantos cursos gratuitos. Se você não tiver claro para que você quer o dinheiro, aí sim você não vai fazer isso. Mas lembra da minha mãe lá, ela sempre fez uma coisa a mais por nós. Essa regra é apenas um guia que você vai adaptar de acordo com a sua realidade e os seus objetivos. Então, o importante é ter um plano para seus gastos e se comprometer a segui-lo. E quando sobra grana, o que você faz? Você vai lá e investe. Você pode investir no seu presente, mas também pode investir no seu futuro. Como assim, Touro? Quando eu estou falando para você investir no seu futuro, você está pegando os recursos e aplicando em renda fixa, em ações, em fundos de investimentos, para que o teu eu do futuro usufrua deste recurso. E quando eu digo para você investir no seu presente, é no seguinte: você pode investir de forma gratuita, assistindo cursos na internet, você pode investir através de uma maneira muito barata, que é através de livros, você pode contratar cursos, que daí vai ter um preço mais elevado, mas isso é investir no teu eu do presente, porque você vai se capacitar e se transformar num profissional cada vez melhor. Sabe para quê? Para aumentar a tua renda. E aumentando a tua renda, sobra mais grana para atingir os teus sonhos e os teus objetivos. Essa é a nossa ideia. Tudo isso através de um planejamento financeiro dentro da nossa gestão financeira. Então, o que você aprendeu hoje comigo é que a gestão financeira ela é extremamente importante quando você tem clareza nos teus sonhos, nos teus objetivos. Porque assim você vai fazer o quê? Aumentar as tuas rendas quando for necessária, aumentando às vezes a quantidade de horas trabalhadas e inclusive aprendendo uma nova profissão. Porque quando você ganha mais, você sobra mais para investir naquele teu objetivo. Mas também você entendeu quão importante é aprender a controlar os teus gastos, saber para onde está indo o seu dinheiro, porque no final das contas, o dinheiro nada mais é do que o tempo que você se dedicou para conquistar ele. Então eu quero que você tenha essa consciência, que toda vez que você compra uma coisa sem ter a clareza do porquê que você queria aquilo, o que você está fazendo é abrindo mão da tua vida, do teu tempo, de estar de repente com os teus filhos, com o teu irmão, com os teus pais, com os teus amigos, porque você está desperdiçando o tempo e não o dinheiro. Entenda muito bem isso. Saiba quais são os teus sonhos e teus objetivos. Faça a sua gestão financeira, o seu plano. Para te ajudar, eu deixei um linkzinho aqui, ó, que você clica e você vai baixar uma planilha onde vai estar te ensinando para você cuidar exatamente disso, para você colocar as tuas entradas, as tuas receitas, as tuas despesas, os teus custos fixos, os teus custos variáveis. Quando você vê isso, você vê o quanto está sobrando e aí você vai saber quanto tempo falta para você realizar o teu sonho. Então, quando você faz a tua gestão financeira, que são as tuas entradas, tuas receitas, menos as tuas despesas, vai sobrar um dinheiro. Só que você pegar esse dinheiro e botar debaixo do colchão, ou pegar e botar esse teu dinheiro aqui dentro de um porquinho, o que acontece? Ele não vai render nada. E talvez isso leve 9, 10 anos só juntando. O que você deveria fazer não é botar um dinheiro num porquinho desse, é fazer investimentos que vão render e encurtar esse tempo. Tudo isso, como fazer esses pontos e diminuir esse tempo, eu vou te ensinar na nossa próxima aula.